Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus amados, vocês já perceberam que as experiências da vida, as lutas da vida, os dramas da vida são o laboratório de Deus para trabalhar no nosso coração, na nossa história? A maioria dos salmos, eles vêm exatamente dos dramas que os salmistas viveram e eles introduziram, ou melhor, traduziram o seu drama em poesia. As lutas que sofreram, as angústias que passaram, tornaram não apenas instrumento de Deus para quebrantá-los, para encorajá-los, mas tornaram como ensino para nos encorajar e nos abençoar ainda hoje. Então, nessa perspectiva, acompanhe comigo a leitura do Salmo 130, o salmo que nesta manhã, mais uma manhã, que nós meditamos nos salmos da Palavra de Deus. Esse salmo faz parte daquele grupo dos salmos chamados Romagem, que começou lá no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. 15 salmos que fazem parte desse grupo. Diz assim o Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temidos. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Vamos orar? Maravilhoso Deus, como é agradável pela manhã ouvir a Tua palavra. Que o Senhor nos oriente nela, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, trazendo entendimento em nosso coração da Tua palavra e aplicarmos ela no dia a dia de nossas vidas. É o que oramos, agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse salmo, ele descreve bem a experiência de todos nós. Os filhos de Deus, quando nos encontramos nas profundezas e clamamos a Deus por perdão. Esse salmo, além de estar na lista dos salmos de romagem, ele está também na lista dos 7 salmos penitenciais. Salmo 6, 32, 38, 51, 102 e o 143. Os salmos penitenciais são aqueles salmos onde o autor se derrama diante de Deus, ele se quebranta diante de Deus, ele está arrependido e ele quer o perdão de Deus. Ele expressa toda a tristeza do seu coração em busca da misericórdia de Deus. Esse salmo, então, é a combinação das duas coisas. Ele não somente expressa o forte desejo do peregrino chegar até Jerusalém e adorar o Senhor, mas também as profundidades do coração. Não sabemos o autor deste salmo e a exata situação que ele foi escrito. É um salmo onde o autor está passando uma grande tribulação na sua alma e ele busca lá no fundo do poço a Deus para pedir perdão. Depois de ter caído em pecado, ele se humilha diante de Deus, busca ajuda e a restauração de Deus. E depois ele exorta os seus irmãos a fazerem isso. Vamos ver nos 2 primeiros versículos desse salmo a oração que o salmista faz. No verso 3 e 4, o argumento que o salmista usa para que Deus o perdoe. Nos versos 5 e 6, a espera pelo Senhor. E finalizando nos versos 7 e 8, ele ensina a nação de Israel a fazer a mesma coisa.
Então vamos ver a oração que o salmista faz. Ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. O que motivou o salmista a orar? Podemos ver aqui o estado em que ele se encontrava. Ele diz: das profundezas eu clamo a ti. Essa expressão descreve uma situação crítica de perigo, uma calamidade ou uma angústia profunda da alma. E é essa angústia profunda da alma, com certeza era a situação que o salmista se encontra aqui. Ele está nas profundezas da sua alma, perturbada pelo pecado que ele cometeu. O coração dele estava perturbado, a consciência dele estava culpada. Ele tinha perdido a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação, ele ainda está chamando por Deus. O que está acontecendo é que ele está arrependido. Ele sente a tristeza pelo seu pecado. E a alegria espiritual foi embora. Era aquela sensação de alguém que tinha sido lançado no mar e foi afundando até chegar nas profundezas do mar. Ele se sentia lançado fora da presença de Deus, em profundo desespero. E nessa condição, ele clama a Deus. A lição que devemos tirar aqui, amados, é que quando cairmos em pecado e fazermos o que não devemos, ou melhor, e fazermos o que não devemos, e começarmos a nos sentir assim lá no fundo do poço, ao contrário de nos escondermos de Deus, pararmos de buscar a Deus, nos sentindo tão culpados que desanimamos de chegarmos a Deus, o salmista nos ensina que ele clama a Deus das profundezas. Ele vai até Deus, ele busca a Deus. É o ensino que nós precisamos fazer, melhor, desenvolver em nossas vidas. É o que devemos fazer quando nos encontrarmos lá no fundo do poço, em profundo desespero. Nós devemos clamar a Deus. Em momento de desespero, a única coisa que a gente quer é que Deus nos escute, não é verdade? Que Deus nos ouça. Essa oração do salmista é uma oração de alguém que está verdadeiramente arrependido e que está procurando a Deus numa atitude de desespero. E Deus, com certeza, está pronto a atender quando ele percebe o arrependimento verdadeiro no nosso coração. E é isso que esses 2 versículos nos ensinam, que lá das profundezas nós podemos suplicar a Deus, que Deus nos ouça e que Ele nos perdoe. Em segundo lugar, o salmista argumenta com Deus para que Deus o perdoe. Verso 3 e 4, assim nos diz: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Essa é uma parte importante da vida de oração. Nós suplicamos, nos colocamos diante de Deus, mas totalmente independente dele. Mas Deus nos convida a argumentar com ele. É como assim, podemos dizer, como se Deus dissesse: eu estou te ouvindo, me dê um motivo para que eu te perdoe. Por que deveria eu perdoar você? Argumentar com Deus é mostrar um motivo para que Deus o perdoe. É o que o salmista faz. Ele dá 2, ou melhor, 3 motivos a Deus. Note que ele não se defende nessa argumentação. Ele não vai dizer assim: eu quero que o Senhor me perdoe porque tem gente pior do que eu. Ou então, quero que o Senhor me perdoe porque a culpa não foi minha. A culpa é do meu cônjuge. A culpa é do fulano, do beltrano. A argumentação que ele usa diante de Deus são 3 argumentos.
O primeiro está no verso 3, ele diz assim: se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? O que ele está dizendo a Deus aqui é o seguinte: se o Senhor for seguir estritamente a lógica da tua justiça, o Senhor vai ter que destruir a raça humana toda. É mais ou menos assim, porque o Senhor é santo, o Senhor é justo e verdadeiro. E por isso o Senhor tem que castigar todos aqueles que praticam iniquidade. Sendo Deus santo e justo, ele não pode contemplar o mal. Ele não pode conviver com o pecado. Então a santidade de Deus exige que todo pecado seja castigado. O segundo argumento dele está no verso 4. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Mas contigo está o perdão. Contigo, porém, ó Deus, está o perdão. Tu és o Deus santo que podes e tem que destruir a humanidade por causa dos seus pecados. Porém, compete ao Senhor. O Senhor tem autoridade não somente para destruir a raça humana, mas o Senhor tem autoridade para perdoar, porque contigo está o perdão. O perdão não está com os homens, o perdão não está com os falsos deuses, o perdão não está em lugar nenhum, mas o perdão está contigo, só o Senhor pode perdoar. Ele está respondendo àquela suposta pergunta que foi feita no início, que Deus estaria fazendo para ele. Me convença que eu tenho que perdoar você. E a resposta dele: Senhor, primeiro, se eu for olhar o meu pecado quanto à justiça, não só eu, mas toda a raça humana vai ser destruída. Mas Deus, se tu quiseres, o Senhor pode perdoar. Tu tens autoridade para isso. O terceiro argumento dele está no verso 4. Para que sejas temido. Senhor, se o Senhor me perdoar, o Senhor vai ser glorificado. As pessoas vão temer o Senhor. Temer na Bíblia não é ter medo, porque como é que eu vou ter medo de quem me perdoa? Mas temer aquilo é respeitar, é um amor respeitoso, adoração, uma veneração. Se o Senhor me perdoar, as pessoas sabem que o perdão está com o Senhor, por isso elas te adoram, elas têm um respeito pelo Senhor, porque só o Senhor pode perdoar. As pessoas vão olhar para o Senhor e dizer: esse é o Deus de Israel, esse é o Deus verdadeiro, Deus que perdoa pecados. Ou seja, o salmista está aqui apelando para aquilo que Deus mais preza. A glória é para Ele. Depois de ter orado, e essa é uma parte muito importante da oração, a oração não termina quando acaba a oração. Porque depois de você ter orado, você entra no estado de espera. O salmista, depois de ter argumentado com Deus aqui, ele se coloca no estado de espera. Veja o que ele diz no verso 5 e 6. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Veja como ele fica nesse estado de espera ansiosa para que Deus atenda a sua oração. Ele quer se sentir perdoado, ele quer sentir a resposta de Deus, ele quer experimentar a certeza de que Deus o atendeu e que seus pecados fossem perdoados. Ele quer ter essa confirmação no coração de que Deus o atendeu. Ele fica ali esperando, a alma dele espera a resposta de Deus. Ele usa até uma figura no verso 6. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. A figura aqui é de um vigia que passa a noite acordado, vigiando uma instalação que lhe foi confiada.
Está tudo escuro e na escuridão pode surgir perigos, ameaças e o que mais o vigia anseia durante aquelas longas noites de espera, que o sol surja no oriente, ou melhor, no horizonte. Espero pelo Senhor mais do que os sentinelas pela manhã. É a figura que ele usa para mostrar a ansiedade com que ele está aguardando a resposta de Deus. O que mostra, meus irmãos, o seu forte desejo por aquilo que ele estava pedindo ao Senhor. Ele fazia isso de todo o coração, com base na palavra, ansiosamente, mas também não tinha mais nada o que fazer. Ele argumentou com Deus, trouxe diante de Deus as razões pelas quais deveria ser perdoado e agora ele entrou no estado de espera, porque não tem nada que ele possa fazer. Ele não pode mexer um dedo para perdão dos pecados. Ele não pode fazer uma única obra para perdoar os seus pecados. Não tem nenhum ritual na igreja que possa fazer para perdão de pecados, porque só quem pode perdoar pecado é Deus. Por isso que agora ele espera no Senhor. Só Deus pode perdoar. Não tem mais nada que ele possa fazer. E finalizando nos versos 7 e 8, enquanto ele espera, agora ele se volta para os amigos com base na sua experiência. Ele se dirige a eles e os exorta a buscar o Senhor. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá as suas culpas. E ele dá 3 razões para que Israel, assim como ele, baseado na sua esperança, espere no Senhor. Ele diz, a primeira razão é: espere em Deus, porque nele há misericórdia. Misericórdia é o que nós precisamos. Senhor, misericórdia é só o que eu quero. Não me trate como eu mereço. Na verdade, me trate ao contrário do que eu mereço. Misericórdia é isso que ele pede a Deus. Espere em Deus. A segunda razão é: espere em Deus, porque nele há copiosa redenção, abundante redenção. Deus redime, Deus perdoa, Deus recebe pecadores e ele faz isso com abundância. A terceira razão é: espere em Deus, porque é ele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. Verso 8. Ele é o Deus de Israel. É o Deus que tem uma aliança com Israel. Os outros deuses, eles não podem perdoar. São fruto da imaginação humana. Maria não pode perdoar os santos. O Papa não pode perdoar. O bispo não pode perdoar. O pastor não pode perdoar. A igreja não pode perdoar. Mas no Senhor há abundante redenção. Ele é quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Ele é o único que pode perdoar. Amém, irmãos? E o que podemos aprender desses salmos, amados? Não tem nada mais importante na nossa vida do que receber o perdão de pecados. Pode nos faltar tudo na vida, o pão de cada dia, a saúde, amigos, mas o perdão de pecados é a coisa mais importante para a nossa existência aqui. Nós aprendemos com esse salmo que Deus está pronto a ouvir nossas orações pelo perdão, se nós estivermos de fato arrependidos. Se nós buscarmos esse perdão com base no sacrifício completo de Jesus Cristo. Como está você nessa manhã? Talvez você esteja lá nas profundezas nessa manhã. E é exatamente daí que você tem que clamar a Deus. É justamente daí que você tem que buscar a Deus. Estar distante de Deus não é a solução. Você lê a Bíblia, ela não fala mais. Perdeu a vontade de orar, ter aquele tempo gostoso de comunhão com Deus. Você se sente lá nas profundezas. Busque a Deus. É aí que você deve clamar a Ele.
E eu desejo que nessa manhã você se lembre dessas verdades e venha honrar o Senhor hoje e para todo sempre em obediência a Ele. Obrigado, Jesus, por essas verdades. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. E obrigado pelo Teu Santo Espírito nos levar ao arrependimento baseado na Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.